daquela primeira etapa nos pés do Maicon, né, e depois do segundo tempo, onde o Corinthians começou ali um pouco mais à frente, para cima do Palmeiras, e depois teve uma chance também clara nos pés do Breno Lopes, da equipe alviverde. Como é que você analisa esse primeiro tempo? E também, se me permite, uma segunda pergunta sobre o Renato Augusto. A torcida ficou com um ponto de interrogação. Por que o Renato Augusto não estava hoje, Vanderlei? Pô, ficou sem pergunta para os outros, hein? A do Neto é fogo. Bom, um jogo clássico. Primeiro que é clássico, né? É um derby, né? Então é um jogo disputado. Aí você falou que tiveram mais posse de bola, né? Mas o problema deles, eles vão ter posse de bola, que eles tinham um time muito bem treinado. Não foi campeão porque surgiu do nada. Porque eles têm um time de bons jogadores, mas a gente sabia sempre que a bola final, onde é que ela ia. Então os zagueiros atuaram muito bem, porque a bola final, eles querem abrir a área e chegar o jogador por dentro. E a bola chegando por fora. E nós tínhamos o posicionamento dos zagueiros muito bem posicionados, né? Então é normal. Nós sabíamos que poderíamos matar o jogo, teve a bola no primeiro tempo. Eu acho, me perdoe dizer o seguinte, eu gosto de ser bem coerente, às vezes não, porque a discussão, cara, foi falta no Juan. Ontem o Botafogo reclamou de uma situação de falta de ataque e terminou num gol. Falta é falta. Não existe uma outra regra de futebol. Falta é falta. Não existe a falta que eu acho que é ou que não é. Falta é falta no jogo, né? Então, aí, mas também ele não deu só aquela, não deixou de dar aquela no Juan, deixou de dar algumas faltas dentro do jogo que existiram, porque é a maneira dele tentar. O Rafael também, Cláudio, é a mesma coisa. Não sei se é uma ordem da CBF para deixar o jogo, ter mais jogo, mais tempo de jogo, então ele deixa as faltas que eles acham que deixa seguir. Eu acho que falta é falta, o que não é falta não é falta, e coibir a violência são os árbitros dentro do campo que vão coibir as faltas mais violentas, eles têm que dar a rigidez que merece, né? Eu acho que foi um clássico igual, né? E o Corinthians entrou no clássico externamente já perdendo. E você não entra com o Corinthians perdendo, você entra com o Corinthians sempre acreditando que vai dar certo, que vai conseguir uma vitória. Com respeito ao Renato, cara, eu já venho falando isso há algum tempo, né? E pós-jogos, a gente tem informação do departamento, do que aconteceu no jogo, o desgaste, não aconteceu o desgaste. Então, depois de uma análise interna, tá certo? E com o jogador, chegou-se a decisão que havia uma sobrecarga e que era melhor preservar o jogador de que expor para uma lesão, porque nós temos mais 17 jogos pelo Campeonato Brasileiro, diferentemente de uma Sul-Americana. Então, eu já falei isso algumas vezes, né? Então, não fui eu que decidi, não. São colegiados, são a comissão técnica, as pessoas, as informações do departamento, através da análise que tem pós-jogo. Todos os clubes fazem isso hoje, que é bem natural. Mas essa é a informação que eu tenho que passar para vocês. Não existe outra informação. Todo que inventar outra informação, ela não existe. Luchá, boa noite. Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Hoje o Corinthians consegue um empate contra o vice-líder do campeonato, o time que é atual campeão brasileiro, e até um contraste com relação ao próprio Estudiantes no jogo da partida da terça-feira, que o Corinthians acaba levando 30 chutes a gol. O Corinthians hoje, na sua visão, é um time que oscila muito? E você acha que o Corinthians hoje foi o Corinthians do Luxemburgo? Não. Corinthians é do Corinthians. Para jogar no Corinthians, não adianta você achar que tem um time tema técnico que vai... Não, tem que ter primeiro, acima de tudo, a história do clube carregando para dentro do campo. O Corinthians não aceita jogador que não se dedique, que não se empenhe. É diferente. Aqui no Corinthians é diferente. E num clássico, Corinthians e Palmeiras, você não perde o jogo porque o outro está melhor. Essa é a história do clássico, Corinthians e Palmeiras, do derby. Então, todo mundo achava, não, o Corinthians vai entrar dentro do jogo e fazer o que fizeram. Eu posso falar assim bem claro, nós não jogamos nada contra os Estudiantes e passamos, não jogamos nada, tá certo? Mas a trave estava do nosso lado. Nós temos alguma culpa da trave estar do nosso lado, nós temos passado? Nós passamos, entendeu? Então, chutaram 30 bolas no gol. Pô, a trave estava lá em algumas delas para nós. E aí? Tem alguma coisa que diz que é proibido acontecer isso no futebol? Agora, nós não jogamos absolutamente nada no jogo contra o... Não jogamos nada contra o São Paulo no primeiro tempo, jogamos no segundo tempo. Então, deixamos de fazer alguma coisa. Então, você pega algumas coisas que você tem referências do jogo. Contra o Flamengo, contra o Atlético Mineiro lá em Minas, contra o Atlético Mineiro aqui. Algumas coisas que você vai... Mas é um time que nós estamos aí ainda ajustando. Muitas coisas acontecendo. Então, eu fiquei satisfeito pela maneira como eles entenderam hoje o que é ser o Corinthians, que é jogar no Corinthians.
e jogar um clássico onde não existe o favorito, a não ser teoricamente em função do momento de um clube ou momento do outro, mas dentro do campo não existe favoritismo.